Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Nos últimos 30 dias, os principais hospitais particulares de São Paulo registraram queda expressiva no número de pessoas internadas com o novo coronavírus. O repórter Murilo Rincon tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Murilo. Boa notícia, né? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Nós entramos em contato com 4 hospitais particulares aqui de São Paulo para saber como está a taxa de ocupação por paciente com Covid-19. E a redução no número de internados foi registrada em todos eles. Nos últimos 30 dias, como você vai poder acompanhar os números aqui ao lado, o Hospital Albert Einstein teve uma queda de 47% nas internações. O HCOR, a redução foi de 48%. Já no Hospital Sírio-Libanês, a queda foi ainda maior, 55%. E na Rede D'Or São Luís, a redução foi de 50%. A taxa de ocupação considera leitos de enfermaria e também de UTIs. E pela primeira vez, depois de 2 meses, o estado de São Paulo registrou queda de mais de 23% no número de mortes por Covid-19 em relação à última semana. E uma outra boa notícia é que o Instituto Butantan anunciou hoje que enviou à Anvisa a solicitação para o início dos testes clínicos da Butanvac, vacina 100% produzida no Brasil. Você confere agora na reportagem de Carolina Riguengo. O Instituto Butantan encaminhou hoje documentos complementares e aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para começar os testes da Butanvac em humanos. Caso liberada, a produção desse imunizante não vai depender dos insumos chineses, o que pode acelerar a vacinação. É uma vacina que pode fazer diferença a partir do segundo semestre, diferença para o Brasil, e para outros países, porque nós temos uma grande capacidade produtiva. Os números apresentados foram positivos. A queda de óbitos no estado foi de 23,6%. Já os casos caíram 14,3%. E as internações diminuíram 6% em relação à semana anterior. Esses dados nos trazem um alento, nos trazem esperança e reforçam que as medidas tomadas pelo Plano São Paulo, fazendo o faseamento vermelho, passando para uma fase mais restritiva, a fase emergencial e agora uma fase de transição, mostram a responsabilidade que o governo do estado tem com a saúde e a proteção da vida. A partir de amanhã começa uma nova fase de flexibilização no estado. O setor de serviços poderá ser reaberto com 25% de ocupação e seguindo todos os protocolos sanitários. Se os indicadores continuarem em queda, a partir da próxima sexta-feira, os horários de serviços e comércios poderão ser ampliados. A partir de amanhã, dia 24, das 11 da manhã até as 7 da noite, vão poder funcionar restaurantes e lanchonetes, salões de beleza, barbearias e também atividades culturais como cinemas, teatros e eventos. As academias podem reabrir em 2 horários, das 7 às 11 da manhã e das 3 da tarde até as 7 da noite. Já os parques municipais e estaduais podem funcionar das 6 horas da manhã até as 6 da tarde. Até agora, o estado já aplicou mais de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, falou sobre o relatório do Ministério da Saúde, que apontou mais de 16 mil pessoas em todo o país, inclusive no estado de São Paulo, que teriam recebido vacinas trocadas. A primeira dose de um tipo e a segunda de outro tipo, misturando os imunizantes de Oxford e a Coronavac. Por que a gente pode dizer que há um erro de registro? Porque os lotes, quando você anota, faz a anotação de lotes, o lote do Butantan é muito diferente do lote da Fiocruz. Então, houve só um erro de registro que foi corrigido já e que não tinha sido informado ao Ministério, porque quando nós percebemos isso, já tinha sido imputados os dados ao Ministério da Saúde. E o estado de São Paulo começou hoje a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com 64 anos de idade. Nessa faixa etária serão imunizadas 420 mil pessoas. Na capital paulista é possível se vacinar em todas as unidades básicas de saúde, em farmácias parceiras ou em pontos de drive-thru, como esse no ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul.
Marcos, que mora no bairro, foi de moto para tomar a primeira dose depois de 1 ano de isolamento. Apesar da vacina, ele disse que vai seguir as orientações e continuar com os cuidados. Vou continuar mantendo todo o isolamento social e profissional também. Continuo trabalhando de casa e vou continuar assim. Eu acho que é uma forma da gente encarar melhor o chamado novo normal. A Natasha, que já vacinou o pai, agora acompanhou a imunização da mãe. É muita emoção hoje, é uma alegria muito grande estar aqui, vivendo esse momento e estou feliz que a minha mãe deu o primeiro passo para a imunização. Ontem foi dia do meu pai vir e agora os dois já deram o primeiro passo. Em São Paulo, o próximo grupo a ser imunizado será o de pessoas com 63 anos a partir do dia 29 de abril. Em Dracena, no interior de São Paulo, 80 pessoas receberam vacinas contra a Covid-19 vencidas. O prefeito do município, André Lemos, do Patriota, disse que todos serão comunicados pela vigilância epidemiológica e que não há riscos para quem foi imunizado com o lote. A orientação que recebemos é que essa vacinação é inválida e que vai ser refeita no prazo de 30 dias. As vacinas da AstraZeneca, elas chegaram ao município com um prazo de validade muito curto, de aproximadamente 30 dias. Para que vocês tenham ideia, os novos lotes estão chegando com prazo muito superior de 90, 100, 120 dias de validade. E houve ali uma falha na gestão do estoque dessas vacinas. Então as vacinas que chegaram depois foram aplicadas primeiro, essas foram 7 frascos que ficaram para trás e aconteceu essa pequena falha. O Brasil recebeu nesta semana remédios do chamado kit intubação. Os medicamentos, porém, estão com bulas, rótulos e embalagens em mandarim. Médicos do SUS e de outros setores pediram a tradução urgente. O Ministério da Saúde disse que as informações de uso e conservação dos medicamentos foram encaminhadas ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, responsáveis pela divulgação aos gestores locais. A Anvisa afirmou em nota que é comum que medicamentos doados sejam entregues em outro idioma. E a partir de amanhã começa mais uma etapa da fase de transição do Plano São Paulo de controle da pandemia e retomada econômica. Neste restaurante na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, a turma da arrumação trabalha duro para deixar tudo pronto para a retomada dos trabalhos interrompidos várias vezes durante a pandemia. Além dos clientes, para muitos trabalhadores é o emprego que está de volta. O telefone não para de tocar pedindo que dia que vai abrir e realmente a partir de amanhã vamos estar abertos. Então vamos mandar comunicado para todos os clientes, hoje via as mídias sociais e tal, e amanhã estamos aqui de braços abertos, preparados para atendê-los da melhor forma possível. Nesta etapa que começa amanhã, podem abrir restaurantes, academias, barbearias, salões de beleza, cinemas, museus, parques, centros de eventos e convenções. A próxima atualização do Plano São Paulo está prevista para 1º de maio. Os restaurantes estão se preparando para abrir amanhã das 11 da manhã até as 7 horas da noite com 25% da capacidade total. Mas nem todo mundo deve se beneficiar dessa reabertura. Alguns donos de pizzarias, por exemplo, disseram que não vão reabrir para atendimento presencial, porque o movimento só começa a ficar bom depois das 7 da noite. Quase impossível em 1 hora atender uma rotatividade de clientes suficiente para cobrir a despesa da casa, o operacional da cozinha. E se não vende, todos os insumos são desperdiçados, a gente tem que jogar fora. Então é inviável completamente. Taças penduradas, mesas preparadas, decoração com cheiro de nova. Porém, tudo isso não combina com 1 hora de abertura por dia. Nós temos o delivery funcionando. O que deveria ser um complemento, ele passa a ser a nossa principal fonte de renda. E ele não paga as nossas contas. Não é suficiente para manter a casa. Ainda assim, a reabertura gerou alívio, principalmente para os trabalhadores de bares e restaurantes, um dos setores mais afetados pela pandemia. As perdas nesses últimos 30 dias, elas foram fortíssimas. Então, nós não sabemos quem vai poder conseguir voltar. Muitos, eles não vão conseguir abrir, porque já não tem mais caixa para comprar mercadoria. E também
e eles não têm mais como sobreviver. O governo de Pernambuco liberou o comércio de praia a partir de segunda-feira e flexibilizou o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais aos finais de semana. O comércio de praia estará liberado até 9 de maio, mas somente de segunda a sexta-feira e no horário das 9 da manhã às 4 da tarde, mantendo a proibição aos sábados e domingos. Durante a semana, bares e restaurantes podem continuar funcionando no horário das 5 da manhã às 8 da noite. Já o funcionamento do comércio está permitido entre 10 da manhã e 8 da noite, de segunda a sexta. Aos finais de semana, as atividades de maneira geral estão autorizadas até às 6 da noite. As novas flexibilizações valem pelos próximos 15 dias. O funcionamento está ótimo, tranquilo. Horário bom, né? Poderia sim abrir mais cedo, mas infelizmente não é possível e a gente tem que maneirar devido à pandemia, não é? Eu só não achei bacana o horário de funcionamento assim, porque eu achava que 8 horas da manhã era o horário bom de abrir e 5 horas estava bom de fechar. Assim, para esticar até 8 horas eu acho desnecessário, porque aqui é muito deserto. De acordo com o governo do estado, o número de casos de Covid-19, internações e óbitos se mantiveram estáveis nas últimas 3 semanas, mas ainda em índices altos. Na rede pública, a taxa de ocupação média de leitos de UTI e enfermaria está em 91%. Na rede privada, está em 79%. Vamos analisar o comportamento da pandemia nessas próximas 2 semanas e voltaremos a avaliar novos ajustes para o período a partir de 10 de maio. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco totaliza 389.709 casos confirmados de Covid-19. A doença provocou a morte de 13.425 pessoas desde o início da pandemia. 330.363 pacientes foram recuperados. A Prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou algumas medidas restritivas contra a Covid-19. A permanência nas praias e o banho de mar foram liberados apenas nos dias úteis. As novas medidas entram em vigor a partir de amanhã e vão até o dia 3 de maio. Bares, restaurantes e lojas podem funcionar até às 10 horas da noite. Feiras de artesanatos também estão liberadas. A Prefeitura ainda autorizou a permanência de pessoas nas praias, parques e cachoeiras apenas durante a semana. Sábados, domingos e feriados, somente atividades físicas. O estacionamento na orla também está permitido. Festas, shows e eventos continuam suspensos. Se a gente perceber qualquer tipo de aglomeração em bares, restaurantes, áreas de lazer, obviamente a gente vai ter que retroceder com essa fase. O município também acabou com o escalonamento de horários dos serviços não essenciais. A partir de agora, todos os setores estão liberados para abrir a qualquer hora e fechar às 10 horas da noite. Nós imaginamos que, mesmo retirando essa restrição, esse escalonamento do horário, as aglomerações não voltarão. Nós vamos estar monitorando isso, se for necessário, nós voltamos ao escalonamento para evitar essas aglomerações. Amanhã, a Secretaria Municipal de Saúde vai concluir a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 no grupo acima de 60 anos. Já são mais de 91% dos idosos imunizados. A partir de agora, a pessoa dessa faixa etária que ainda não recebeu a vacina pode procurar qualquer posto de saúde para tomar a dose. Tem 90% dos idosos vacinados, mas não pode sobrar nenhum sem vacina. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura do Rio começa a imunização dos profissionais da saúde, educação, limpeza urbana, segurança, rodoviários, além de pessoas com comorbidades e deficiências com menos de 60 anos. A campanha seguirá com uma idade por dia, separando homens e mulheres. Para receber a dose, será obrigatório a apresentação de um comprovante, como atestado médico, exames ou receitas. A gente vai ter uma amostragem e alguns vacinadores específicos vão fotografar ou vão tirar uma cópia daqueles determinados atestados numa amostra
aleatória pelas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga mais um caso de reinfecção por Covid-19 no estado. Dessa vez, a notificação ocorreu em Uberlândia, onde outros 3 casos são analisados. Fernando é médico e testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez em maio de 2020. Em janeiro deste ano, os sintomas voltaram e um novo exame do tipo PCR confirmou a reinfecção. Foi um susto para mim, não acreditava, foi difícil acreditar. Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias fizeram o sequenciamento dos vírus encontrados nos 2 testes do Fernando. Depois, compararam os códigos genéticos. Só assim é possível confirmar a segunda contaminação. Aqui em Minas Gerais já foram notificadas 286 reinfecções. Até agora, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou apenas o caso do Fernando, que mora em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. 140 casos ainda são investigados. 2 já foram descartados e outros 143 considerados inconclusivos por falta de dados. Esta professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG explica que o surgimento de novas variantes favorece as reinfecções que podem ocorrer a partir de 90 dias após a primeira contaminação. Esse vírus, de alguma forma, ele está sofrendo uma pressão seletiva e ele está fazendo alterações pequenas no seu genoma, gerando novas variantes que vão o quê? Escapar os nossos anticorpos. Os estudos mostram também que em alguns países o risco de reinfecção é maior. Entre eles o Brasil, onde a taxa pode chegar a 7%. Na Europa, 3% e no Oriente Médio, 0,2%. E não há garantia de que numa segunda contaminação os sintomas serão mais leves. O que a gente realmente queria é que o segundo quadro fosse mais assintomático, mas a gente tem outros relatos na literatura de que acontece o contrário também. O Fernando não precisou de hospitalização nem na primeira nem na segunda infecção. Eu estou bem, eu estou recuperado, não tive sequelas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro visitou os estados do Pará e do Amazonas. Em Manaus, acompanhado do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Bolsonaro inaugurou parte do Centro de Convenções Vasco Vasques. O avião presidencial pousou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira, pelo horário local. Assim que desembarcou em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro veio direto aqui para o Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, para a inauguração do anexo desse centro de convenções, que é o maior da região norte. Foram empregados aqui recursos federais, por isso a vinda do presidente, foram mais de 40 milhões de reais investidos. O presidente fez um discurso bem rápido, apenas falou do desejo de que a pandemia acabe e também fez críticas duras à esquerda, como comumente costuma fazer em seus discursos. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República. Estaríamos no lockdown nacional. Lamentamos aqueles que usam o vírus para fins políticos. O nosso objetivo é um só. O nosso inimigo é um só, o vírus. E tenho certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos. Durante essa passagem aqui por Manaus, o presidente Jair Bolsonaro também anunciou recursos para o setor do turismo, para desenvolver a região. Serão 121 milhões de reais destinados a esse setor, especialmente aqui no Amazonas, e também a destinação de verbas da Caixa para esse setor. E hoje, logo mais às 9h30 da noite, uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Ele e o apresentador Siqueira Júnior vão conversar de forma descontraída sobre vários assuntos, entre eles economia, pandemia, vacinação no Brasil, emprego e o trabalho do Congresso Nacional. Não perca! E o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento de 2021 com vetos. Para conseguir cobrir as despesas obrigatórias, o Planalto cortou mais de 20 bilhões de reais do orçamento, vetou emendas e despesas facultativas. O Ministério de Desenvolvimento Regional foi o mais afetado, com um corte de 8,6 bilhões de reais. Além dele, outros 4 ministérios também vão ter que se adequar ao corte: o da Infraestrutura, Saúde, Defesa e Educação. Todas essas decisões de bloqueio foram consideradas
pela execução que está acontecendo, tentando minimizar o problema durante o exercício. A educação, na verdade, ela é um terço praticamente da despesa discricionária livre. Na tentativa de atender a demanda da base aliada, o governo manteve grande parte das emendas parlamentares. Mesmo assim, as medidas garantem as despesas obrigatórias e o cumprimento do teto de gastos. É um grau de liberdade do ponto de vista de gestão financeira e orçamentária, e ele permite um atendimento a uma das mais importantes regras fiscais que temos, que é a do teto de gastos. Temos outras duas, meta de primária e regra de ouro. No caso, a nossa super âncora do ponto de vista fiscal, que é o teto de gastos, ao qual defendemos na íntegra. Esse bloqueio, então, ele é feito na largada e conforme a dinâmica orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. Os programas de redução de salário e jornada e o de empréstimos a empresas afetadas pela pandemia, o BEM e o Pronamp, ficaram fora do teto de gastos. O governo anunciou hoje que não vai realizar o censo de 2021. O orçamento deste ano, sancionado pelo presidente Bolsonaro, não prevê recursos para a pesquisa que, por lei, deve ser feita a cada 10 anos. O último levantamento ocorreu em 2010. Em 2020, ano passado, a pesquisa foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelo estudo, já tinha informado em março que os cortes no orçamento da União tornariam o censo de 2021 inviável. E a gente continua falando de economia, agora com o comentário da Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, o meu destaque vai para a confiança dos consumidores ou para a falta de confiança dos consumidores brasileiros em relação ao Brasil. Saiu hoje uma pesquisa da Associação Comercial mostrando que o índice de confiança é mais baixo hoje do que no início da pandemia. E nem poderia ser diferente, né, gente? As incertezas, apesar do avanço da vacinação, são muito grandes. Quanto ao orçamento federal, reformas constitucionais, mercado de trabalho, redução de jornada, salário, inflação, taxa de juro. E vou te contar uma coisa, o desalento do consumidor brasileiro só não é maior graças ao mercado de trabalho, que vem se confirmando positivo. Vagas estão sendo abertas no mercado de trabalho muito graças ao contrato de trabalho intermitente. Você viu na indústria. Mas não é só a indústria que usa cada vez mais esse tipo de contrato. Serviço, comércio. E você pergunta o que é um contrato de trabalho intermitente? Você trabalha sem ter necessariamente de ficar na empresa o tempo todo. É uma prestação de serviço não contínua. A empresa te chama quando ela tem trabalho para você. Por isso, a principal vantagem para o empregador é a redução de custo, porque ela paga o funcionário que está trabalhando e não o funcionário parado. Para o empregado, qual é a vantagem? Ele pode manter vínculo com várias empresas, prestar serviço para várias empresas, e ele trabalha de acordo com a disponibilidade de tempo que ele tem. Ele não é obrigado a aceitar o chamado de um dos empregadores que ele tem. Veio na reforma trabalhista de 2017, contrato de trabalho intermitente. Veio para ficar. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. A polícia do Rio de Janeiro deve concluir o inquérito sobre a morte do menino Henri já nos próximos dias. O repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Tony.
Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a expectativa era que a polícia concluísse esse inquérito da morte do menino Henri hoje, mas isso não aconteceu e agora a expectativa é que na semana que vem isso aconteça, que seja concluído então o inquérito. Também não há ainda uma resposta a respeito do pedido feito pela defesa de Monique Medeiros, a mãe da menina, que quer ser ouvida novamente, ela quer prestar um novo depoimento. Um laudo complementar feito pelo IML, que ficou pronto na última quarta-feira, aponta, reforça que Henri não morreu em um acidente doméstico, como alegam Monique e o namorado dela, o vereador Doutor Jairinho. O documento aponta que o menino já chegou morto ao hospital e que ele tinha marcas de unhas no rosto, além de diversas lesões que não correspondem a um trauma só. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E agora a Gabriela de França traz para a gente os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Mauro, aqui no nosso telão a gente tem um panorama do ritmo da vacinação pelo Brasil. A gente vê que até hoje 28.572.310 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 13,49% da população. Já receberam o reforço do imunizante, a segunda dose, 12.084.457 pessoas, ou 5,71% da população. Agora a gente vai ver como é que está essa distribuição da vacina pelo Brasil entre os estados de forma proporcional, de acordo com o número de habitantes. Rio Grande do Sul lidera, com 18,11% da população vacinada. Na sequência, Mato Grosso do Sul com quase 16%, Espírito Santo com 15,68%, Paraíba com 15,8% da população vacinada, São Paulo aqui com 14,84%, na sequência aqui Bahia com 14,78% da população que já recebeu aí a vacina contra a Covid-19, pelo menos a primeira dose. Mauro. Com o Igor Silveira. Olá, boa noite. E o último final de semana de abril vai ser com instabilidade e chuva, como a gente vê nos pontos mais escuros do mapa. No sul, o sol aparece durante o dia, só que chove entre a tarde e a noite no Rio Grande do Sul e também no oeste do Paraná e de Santa Catarina. No sudeste, o final de semana vai ser quente, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Em São Paulo, esquenta no sábado e no domingo e não chove. Só que a partir de segunda-feira, chega a primeira frente fria e o tempo muda. 25 graus na segunda e 24 na terça-feira. No Nordeste, o destaque vai para o Maranhão, para o Piauí e boa parte da Bahia, onde pode chover forte no final do dia. No Centro-Oeste, chove em partes do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, onde a máxima pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite e um ótimo fim de semana também. Boa noite para você e a gente se vê na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.